Deus. Senhor, nós te amamos. Esse dia foi o Senhor quem preparou para nós. E nós estamos aqui nesta manhã para entregar o nosso coração, a nossa vida ao Senhor. Estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz e obedecê-lo. Pai, que nesta manhã aqui cada um venha sentir a Tua presença, porque a Tua presença é real. Que cada um sinta o Teu toque nesta manhã, sinta o Teu abraço. Que cada um seja ministrado, Senhor, pelo Senhor. Que cada palavra, cada louvor toque no espírito de cada um aqui, Senhor. Que haja cura nesta manhã. Que haja, Senhor, libertação, um mover sobrenatural do Senhor. Que o Teu reino se estabeleça. Que o Teu reino venha. Que a Tua glória se manifeste no nosso meio, na nossa vida. Vem, Espírito Santo. Desce como fogo. Desce como fogo. Damos total liberdade.
meu coração, som da minha mente, a minha vida, o meu olhar, o meu ouvido, o meu falar e meu pensar. Sonda-me, Senhor, e abate a tua ação. Me limpa, me limpa, me limpa. Quero ser o que tu sonhou. Quero que minha vida te exalte, te adore. A minha vida adore ao Senhor. Que a minha vida glorifique o teu nome. Que a minha vida seja alegre a ti, Senhor. Sonda-me, Senhor, som do meu falar, som do meu andar, som do meu olhar, meu falar e meu ouvir. Mude as coisas de lugar, Senhor. Minhas prioridades que não são tuas, ó Senhor, que elas se transformem, que elas se sujeitem à tua vontade, ó Eterno. Que os meus sonhos, as prioridades que eu mesmo criei em mim, que eles caiam por terra e que se levante as tuas prioridades, que se levante aquilo que o Senhor sonhou a respeito de mim, da tua igreja, que se levante aquilo que o Senhor desenhou para cada um de nós, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e é nela que eu quero estar, Senhor, no centro da tua vontade. A tua igreja quer estar no centro da tua vontade, Senhor. Sonda, Espírito Santo, toma liberdade, diga isso ao Espírito Santo. Eis-me aqui, Espírito Santo, eis a minha vida, toma liberdade, sonda tudo que sou, sonda os meus sonhos, sonda os meus propósitos, estabelece o teu reino, estabelece a tua justiça, ó Eterno. Que se cumpra a oração de Jesus. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre a tua casa. Venha o teu reino sobre todo aquele que professa o teu nome. Venha a tua presença, Espírito Santo, porque o Senhor é a promessa do Altíssimo. Tudo aconteceu para que o Senhor viesse, Espírito Santo. Cai sobre nós. Seja feita a tua vontade, Senhor. Faça-se a tua vontade, ó Eterno. Que os reinos se abalem, Senhor, com as nossas vidas, ó Eterno. Que os povos se curvem ao falarmos do teu nome. Aleluia. Que as bocas se abram para confessar o teu nome, ó Eterno. E que as mãos se levantem para te adorar, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.
misericórdias se renovaram sobre nós esta manhã. bondade e fidelidade. Assim como o sol, Senhor, o qual nos aquece, as tuas misericórdias nos alcançaram e nos alcançam todos os dias. E nós podemos adentrar em tua presença e te agradecer e te adorar por aquilo que tu és, abrir os nossos corações e dizer: Senhor, somos teus e nós te desejamos, nós te queremos a tua presença, queremos a tua glória, sendo manifesta em nós e através de nós, os teus olhos em nossos olhos, o teu agir em nosso agir. Sim, Senhor, o teu reino é firmado em misericórdia, o teu reino é firmado em misericórdia. Graças ao nosso Deus pelas suas misericórdias. Será que você pode agradecê-lo pelas grandes misericórdias de Deus, por aquilo que Ele é, pela sua bondade? Nós te adoramos, Senhor, nesta manhã. Há uma expectativa no coração de Deus em relação à minha pessoa e à sua pessoa. A expectativa do coração do Pai é o quanto nós o adoramos, o quanto nós o queremos, o quanto do Pai está sendo manifesto em nossas vidas, o quanto do Pai é percebido e manifestado às pessoas. E Jesus, ele sabia que ele também precisava do Pai. Ele era um com o Pai, mas quando ele se abdicou, quando ele se rendeu, ele deixou tudo, todos os seus atributos da glória e veio como homem. E como homem, ele percebeu a necessidade do homem de ter uma conexão com Deus e com o Pai. E todas as noites e todos os dias ele se retirava para poder ir buscar ao Pai, para poder falar com o Pai, para poder ouvir ao Pai. Assim como você fizeste nesta manhã, e o Pai está neste lugar. Você pode falar com Ele. E Paulo fala que quando nós falamos em Espírito, quando nós oramos e falamos em Espírito, não falamos a homens, mas falamos a Deus. Você que ora em línguas, você pode orar em línguas. Você que quer falar com o Pai, aproveita este momento agora. Você pode se sentar e fala, continue falando com Ele, deixa Ele. Deixa o Senhor começar a edificar e encher a tua vida. O reino é sempre eterno. Nós te adoramos, Senhor, e nós nos rendemos nesta manhã ao teu mover. Nos rendemos nesta manhã ao teu querer para as nossas vidas. Te entregamos nossos sonhos nesta manhã, te entregamos os nossos anseios mais profundos, porque nós queremos a tua presença, nós queremos a tua glória, nós desejamos a manifestação do Senhor através de nós, porque o Senhor Jesus nos disse que obras maiores nós faremos. E há essa expectativa no coração da tua igreja, Senhor, desta manifestação no finais dos tempos, aonde os povos verão e contemplarão a tua glória através da vida dos teus filhos e das tuas filhas. E aqui nós estamos, Senhor, vasos em tuas mãos, homens e mulheres que necessitam das tuas misericórdias,
da tua graça e da tua bondade, do teu renovo a cada manhã, assim como o sol sobre as nossas vidas, que assim sejam as tuas misericórdias sobre todo o nosso ser. Te damos graças, papai. Os judeus falam que é em Jerusalém, e Jesus olha para aquela mulher e diz: chegará um dia que todos adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que o conhecê-lo irá adorá-lo aonde estiver, por aquilo que ele é. E aquela mulher, sendo como nós, em nossas histórias existem marcas, em nossa história, em nossa caminhada nesta terra, cometemos algumas coisas que não agradaram a Deus, mas também existe em nós o que existiu no coração daquela mulher, um desejo de adorar a Deus. O que é adorar, pastor? Adorar é se entregar. Adorar é reconhecer a grandeza, a magnitude, o poder daquele que somente é, sempre será o único e não há outro além dele, o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Ele é digno de receber a nossa adoração e o dobrar dos nossos joelhos. Para sempre, amém. E quando nós entendemos isto, que existe um único Deus, aquele que é poderoso de mudar e alterar todas as coisas, não somente em minha vida, mas no mundo, na terra, que dele e para ele são todas as coisas. E quando eu reconheço, eu me rendo e falo: Senhor, eu não sou nada diante disto. Isto é adorar. Independe dos meus erros, independe das minhas falhas, mas há um coração que quer adorar. Existe aí um coração, você pode se aceitar. Existe aí um coração que quer adorar a Deus. Existe aí um coração que anseia pela expectativa de Deus. É isso que o Pai quer de nós. O reino de Deus é estabelecido em misericórdia. E o que é misericórdia? É o perdão de Deus, é o que Deus pode fazer por nós e estender as mãos para nós. Senhor, obrigado pela tua presença nesta manhã. O Senhor já se encontrava neste lugar como o ar que respiramos. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor, a ti o dobrar dos nossos corações e reconhecer que precisamos da tua glória em nós para que sejamos a manifestação do Senhor nesta terra, sejamos filhos e filhas cheios da tua glória, cheios da tua presença. E nós te damos graças, Senhor. Te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos deste. Mais um dia de viver, mais um dia de manifestar a tua presença e de participar desta presença. Somos gratos pelo ar que respiramos, somos gratos pela vida,
Somos gratos, ó Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo e irá fazer. Amém? Queridos, Deus essa semana tem falado ao meu coração sobre exatamente como a primeira canção. O quanto nós temos sido a casa do Senhor, entrega esta casa, e é desta casa a manifestação e a presença de Deus, ela opera. Não é? E no Velho Testamento, ali no livro de Esther, havia um homem de Deus naquele lugar. E aquele homem, por ser um homem de Deus, ele foi perseguido, Mordecai. E não só ele, mas a ira de Ramã era tão grande contra aquele homem que ele falou assim: não só ele, nós vamos matar todos os judeus. E determinou uma data, bateu o selo do rei. Ele era a segunda pessoa mais importante abaixo do rei. Ele determinou então a execução de todos os judeus e preparou uma forca para Mordecai. O que eu quero dizer nesta manhã? Eu vou trazer 7 elementos essenciais após o batismo, para aqueles que se batizaram. Daqui a pouco eu vou entregar os certificados. O certificado do João que está falando ali, ó. Nós apresentamos o João. Eu quero trazer alguns pontos para vocês que se batizaram, para vocês que... Giovana, fica aqui. Pode? Fica aqui, hoje você chegou a entregar. Senta aqui, Giovana. Eu vou entregar seu certificado. Pode ficar aqui hoje. Eu quero trazer alguns pontos para vocês sobre a nossa vida cristã. Sobre algumas coisas que acontecem quando nós decidimos. E a primeira dela é esta, e é uma boa notícia, uma perseguição que sempre existe para aqueles que servem. Mas existem muitas coisas boas. E Mordecai, ele, por querer esta presença de Deus, então houve esse decreto. Ele rasgou as suas vestes e foi para frente do palácio. Ele chama Esther e fala: Esther, olha, Deus te preparou para este tempo, porém, se você não quiser, Deus livrará o seu povo, porém, Ele vai te cobrar. E Esther então pede para que todo o povo judeu, e ela entra na presença do rei, e o rei estende sobre ela o seu cetro, e Deus começa a falar através de Esther, e Esther faz um pedido a Deus. Só que aquele povo estava orando. Existem coisas que fogem da nossa capacidade. Existirão coisas na sua vida espiritual que irão fugir da sua realidade, que irão fugir daquilo que eu e você podemos fazer. Então tinha um povo que estava orando, os judeus todos estavam orando para que Deus pudesse mudar aquela realidade. E de repente no coração daquele rei, o rei chama os seus servos e fala: Senhor, traz os livros, traga os livros aqui. Isto é coisa sobrenatural de Deus. Não foi Esther, não foi os pedidos de Esther, não foi ali os banquetes que ela tinha feito, mas foi a oração. Diga a oração. Orar, diga-se comigo, orar é simplesmente falar com Deus como faríamos com qualquer pessoa a quem amamos, a quem confiamos. Então orar é isto, é uma conversa confidencial, é chegar e abrir o coração. Quando você chega com Deus, é uma pessoa que você ama, que você confia, você fala. E às vezes nós não temos essa liberdade com qualquer pessoa. A oração é o segundo elemento essencial para o meu segundo passo da minha vida cristã.
E a oração, ela move céus e terra. A oração é essencial ao nosso relacionamento com Deus. Ela gera no reino espiritual. E esta oração que o povo judeu estava orando porque eles iriam morrer, alcançou os céus. A Bíblia diz que os anjos descem e sobem, queridos. Quando nós começamos a orar, os anjos descem e sobem. E esta oração é como incenso diante de Deus. E Deus, ele começa a mover no reino espiritual. Você pode ver isto muito claro no livro de Daniel, que o anjo que Deus manda para falar com Daniel, ele fala: Daniel, eu estava tendo luta nas regiões celestiais, como está em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra potestades e principados. A oração, ela quebra qualquer coisa. A oração, ela move céus, e aqueles homens estavam orando. Então o rei manda trazer os livros, e quando traz os livros, quando ele abre o livro, a primeira coisa que ele lê é a história de Mordecai, que quando Mordecai ele salva o rei, porque haviam 2 infiltrados no palácio do rei que queriam matar, e Mordecai tinha descoberto e salvou a vida do rei. E o rei olha assim, e fala assim: o que nós fizemos para este homem que salvou a minha vida? O servo fala assim para o rei: o senhor não fez nada. Ele falou: não, chama ele, vamos honrar este homem. Queridos, o Mordecai já estava com a forca pronta para ele ser morto no outro dia. Porém as orações moveram os céus. As orações, ela move situações e move o coração, e trouxe, como diz a palavra de Deus, que Deus, ele converte o coração do rei aos seus favores. E logo o livro que se abre é o livro onde Mordecai salva, sendo que faltavam algumas horas para aquele homem ser morto e ser enforcado. O que é este sobrenatural? Olha como é, não vou ler todo esse texto para vocês, mas abram lá no último capítulo 10. Eu vou resumir isso para poder trazer aqui os pontos essenciais da minha vida cristã com Deus, para aqueles que se batizaram. Algumas está Mordecai, mas no capítulo 10, vou resumir tudo isso que aconteceu. Depois vocês veem, esse livro é pequeno, tem muitas coisas aqui. O rei Xerxes impôs tributos, versículo 1, capítulo 10, versículo 1 diz: o rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras, todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro de crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoceu foi segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de... Ele era o homem abaixo do rei. Queridos, a oração, ela faz isto. A oração, ela traz essa parte essencial do discipulado. E quando nós entendemos isso, e quando nós entramos nessa atmosfera como Mardoceu fez, como o povo judeu fez, por mais que vai existir uma perseguição, sempre haverá um livramento de Deus. Diga assim: Deus tem sempre um livramento para mim. Amém? Então o ponto essencial é a oração. Orar é falar com Deus. Eu separei uns textos. Você me põe para mim o Salmo 119, 18. Diga assim: a Deus eu devo levar as minhas esperanças, os meus temores, e podemos ter a certeza de que seremos ouvidos.
Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não está com seus ouvidos tampados. Salmo 119, verso 18. E este é o primeiro ponto de vocês que se batizaram, viu? É o primeiro passo que você deve ter. Como Deus, após aceitar o Senhor Jesus Cristo, a oração, ela é o seu alimento todos os dias. A oração, ela vai sustentar a sua vida espiritual. Salmo 119, 18. Tá com o contrato? Tá bom. Alguém abre, lê para mim, por favor, alguém que já achou. Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. Quando eu oro, a palavra de Deus, elas são abertas aos meus olhos. Tem gente que lê a Bíblia e não entende. Por que não entende? Porque não orou antes. Não tem uma vida de oração, não buscou o Senhor. Abra os meus olhos para que eu compreenda a tua palavra e a profundidade e a grandeza dela. No Salmo 119, Salmo 139, verso 23 e 24, diz que devemos orar para que Deus sonde o nosso coração e nos guie. Alguém achou o 139, verso 23 e 24? Examine-me, Deus, e conhece meu coração. Testa-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho danoso e guia-me pelo caminho eterno. Quando eu oro, eu reconheço que eu preciso das misericórdias de Deus. Quando eu oro, eu sei que eu estou diante de uma pessoa perfeita e eu sou imperfeito. E eu me dobro diante dele e falo: Senhor, guia-me. O meu coração, ele é falho, o meu coração, ele é tendencioso às coisas deste mundo. As coisas deste mundo me atraem mais do que a tua glória, a tua presença. E Deus, ele fala: filho, eu estou contigo e vou te ajudar. Por isso, depois de aceitar Jesus, ser batizado, eu preciso ter uma vida de oração. Jesus, em Mateus capítulo 6, ele ensina: Pai nosso que estais nos céus. Jesus, ele ensina a oração sobre como nós devemos nos achegar a Deus. E não chegar a Deus somente por nós, mas falar assim: Senhor, eu perdoo aqueles que têm me ofendido. O que é isto? Senhor, eu estou aprendendo a ser misericordioso contigo, e eu serei misericordioso com aqueles os quais precisam, aqueles os quais me ferem, aqueles os quais querem o meu mal, aqueles os quais não querem ver o meu bem. Senhor, eu os perdoo, assim como o Senhor me perdoa e me aceita como eu sou. Eu estendo sobre essas pessoas o teu perdão. E você está liberando o remédio para aquela pessoa e para você também. Quando nós não perdoamos, querida, é como se eu eu briguei com a Cíntia e quero que ela morra e fico com raiva, e aquela ira no meu coração, eu não posso vê-la. Eu acho que o mal está nela e eu não perdoo. Quem está tomando veneno e morrendo sou eu, não ela. E às vezes ela nem sabe. E quando eu oro, eu faço essa oração que Jesus ensina. Quem é curado primeiro? Sou eu. E automaticamente eu estendo esta oração para que o sangue de Jesus, que é o selo de toda aliança, possa vir e nos restaurar a nossa amizade. O perdão, ele faz isso, mas no tempo certo. Efésios capítulo 3, verso 2, fala que nós podemos nos achegar na presença de Deus com confiança. A oração faz isso. Eu não preciso ter medo de Deus. Quando nós cantamos as misericórdias dele, é a base, é o fundamento do seu reino. Paulo fala através da carta aos Filipenses capítulo 4, verso 6, que nós podemos levar todos os nossos pedidos e agradecimentos àquele que nos ouve. Você tem algum pedido? Jesus diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Então este é o segundo passo. O primeiro sim, vai ter uma pequena perseguição, mas quando eu tenho uma vida de oração,
Eu trouxe o exemplo de Mardoqueu ou Mardocai. Deus ele livra, Deus ele exalta. Depois vocês leem o livro de Esther. Segundo, a salvação e segurança. O que eu preciso para ser salvo é crer, como eu falei lá no batismo, para vocês que se batizaram. E para aqueles que daqui a um tempo irão fazer isso, e para aqueles também que já fizeram, e talvez não tiveram um estudo como este. Conversava com o pastor Wayne, ele é o pastor lá que está cuidando do discipulado. Ele que já está aqui, né, pastor Wayne? Falando de discipulado, né? Olha lá, regalou o olho. Foi lá para a Bahia. Serviu bastante lá. O segundo, salvação e segurança. Quando eu inicio meu relacionamento com Deus, Ele é meu discipulador. Eu preciso aproveitar a oportunidade para confirmar o meu compromisso com Ele. E dizer todos os dias que eu compreendo o poder da salvação. Pastor, eu aceitei Jesus, eu creio, fui batizado, eu vou mudar da água para o vinho? Não, é um processo. E este processo vai depender de quanto você vai deixar que o Espírito Santo de Deus altere e mude a sua vida. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre segurança e salvação. E tem pessoas que não compreenderam isso ainda. Vivem numa religião. Deus não é religião. A religião ela mata, ela desgasta. A religião ela sufoca. Mas Deus não. Deus não é religião. Lá na Índia, vocês veem lá que eles usam muito o elefante, né? Você fala, como é que aquele bicho daquele tamanho, com tanta força, se submete ao homem? Eles pegam aquele elefante, amarram em sua perna uma corrente muito grande, forte, dura, e amarram na árvore. E aquele elefante, nas primeiras horas, nos primeiros dias, ele luta com toda a sua força para tentar se escapar daquela cadeia. E começa a doer, começa a machucar. Ele começa a se submeter. E após ficar ali por semanas preso e amarrado daquela forma, eles vão e colocam na perna dele uma pequeno laço e segura e o conduz. Está adestrando o elefante. Por qual razão? Ele já acha que não vai conseguir mais se soltar daquilo. Ele acha que não vai mais sair daquilo. Com aquela força só basta ele romper. E tem muitos cristãos que ainda não entenderam que Jesus os fez livre e estão ainda presos com algumas correntes, as quais já foram quebradas. Não entenderam o poder da salvação, o poder de quebra, o poder que o véu se rasgou. E aí existe muitos cristãos presos ainda em algumas situações, assim como este elefante. Não compreende a força que está dentro dele, a qual veio através do Espírito Santo habitar em nós, a terceira pessoa da Trindade. Respira, Senhor. Como o ar que eu respiro, assim é a presença de Deus, ela é vida. Não tem como eu fugir. Por isso que Davi fala, Senhor, se eu subir o mais alto, Tu estás. Se eu descer nas profundezas, o Senhor ali também me encontrará. Não tem para onde fugir da Tua presença. Jesus veio para quebrar essas correntes, quebrar estes grilhões. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Para eu ser salvo, eu só preciso crer. E quando eu creio, eu recebo aquilo que Jesus fez. E quando eu recebo, eu posso quebrar as correntes, as quais Ele mesmo já quebrou. Mas eu posso quebrar ela onde? Na minha mente.
Jesus já fez. Mas muitos de nós ainda não entenderam o poder da salvação e estamos presos em nossas mentes. João 5:24 diz que não seremos condenados. E eu gosto deste texto, né? Está lá na ponte da eternidade. Cadê o Gilson? Acho que lembra da ponte da eternidade, né? João 3:16, João 6:23, Hebreus 9:27. Não tem todos esses textos aqui, só estou falando da ponte. Romanos 3:23, Romanos 6:23, João 3:16. Obrigado, cara. Mas em João 5:24, Jesus ele traz esse texto para os discípulos. Eu não sei se você já meditou neste texto, mas diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, diga ouvir, e crê naquele que me enviou. Então primeiro eu ouço a palavra de Deus, depois eu creio. Jesus ele traz agora 3 verbos. Tem a vida eterna, diga tem. Qual o verbo que está? Qual o verbo que está? Tem a vida eterna. Presente. Ou seja, eu tenho a certeza que quando Ele me chamar, quando eu fizer a passagem, quando o meu corpo tombar, eu já sei hoje que eu estarei com Ele. Eu não preciso temer a morte. Um psicólogo, um psicanalista de um livro que eu estava lendo fala que 70 e poucos % da população tem medo da morte. Assim como um bebê, quando está ali para nascer, né, a primeira coisa que ele acha é que acabou o mundo dele, né? Pelo contrário, está começando. E a nossa vida ela só começa quando nós adentramos a eternidade. Aqui é um piscar de olhos, dá uma piscada. Tem a vida eterna, não entrará em condenação. Entrará para o futuro, porque haverá um juízo sobre a terra, queira o homem, queira não. Um dia todos nós nos apresentaremos perante esse juízo. E Jesus fala: todo aquele que ouviu a minha palavra e creu em mim não entrará em condenação. Então eu quero dizer a vocês que se batizaram é isso que vocês estamos no testamento de vocês. A ata do que vocês fizeram foram registrados perante nós. Estão aqui os certificados, mas isso está no reino espiritual. Você tem ideia do poder que é isso? Que a sua vida está guardada, você não vai entrar em condenação, que você foi resgatado pelo sangue daquele que morreu por você na cruz. Foi isso, Paulo, que você fez, foi isso, Giovana, Fran, Pedro. Alguns não puderam estar, falaram: pastor, não vou conseguir estar amanhã. Mas aqui está a Pri representando o Márcio, né? O Márcio está na polícia hoje, trabalhando. Que Deus o guarde, Deus o proteja. Em João 10:27 fala que ninguém pode nos tirar de Deus. Romanos 3:23 e 24 fala que existe um salário para o pecado, que é a morte. Então eu tenho a vida eterna, não entrará em condenação, e faltou um. Passou da morte para a vida. Está lá em João 5:24. Passou, está aqui em verbo, passado. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem superabundou a vida. Jesus já pagou o preço da sua morte. Por isso que já passou, está no passado. Isso está na sua ata, no dia que você declarou: Jesus, eu te quero por inteiro. Viu, Alex? É tudo isso, vai aprendendo aí, vai guardando. Para que quando você decidir, você lembra de tudo isso que eu estou falando hoje, viu? Romanos 5:8 fala que Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus fez. Romanos 8:35 ao 39 fala que nada pode separar o homem deste amor. Este é o amor completo. Este é o amor pleno. Plenos quer dizer completo. É o amor de Deus por nós, é o amor de Deus por mim e por você. Deus, Ele nos ama de tal forma que deu o seu Filho. Você daria o pé para morrer? Não daria. É raro. Mas Jesus, Ele veio para pagar o preço do meu e do seu pecado. Romanos 8:35 ao 39 fala que nada pode separar deste amor de Deus.
Pastor, o que eu preciso fazer? Só ouvir e crer só, queridos. O restante é religião. O Alan, apresentar para vocês o Alan e a Mariane, né? Nós começamos a casa de paz na casa deles. Ele falou, pastor, todo mundo participa da ceia na sua igreja? Eu falei, sim, todos participam. Aonde está escrito que não pode participar da ceia? Cada um deve sondar o seu coração. Isso é particular de cada um. Mas eu não posso proibir da pessoa participar da mesa do Senhor. Jesus deixou duas ordenanças: participar da ceia e ser batizado. Eu estou dando os passos. Participo da ceia, daqui a uns dias eu vou ser batizado. Enquanto a palavra vai entrando, ela vai moldando, e eu vou vendo quando eu preciso declarar isso no reino espiritual, porque isso será marcado não só na terra. É como o casamento, né? É uma aliança. O batismo é uma aliança. Então, a oração, a salvação e a segurança do que eu estou guardado por Deus. Eu tenho uma nova vida em Cristo. No momento em que eu me torno um seguidor de Cristo, Paulo ele fala na sua carta em 2 Coríntios 5,17, que as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus continua agindo em nós, e por intermédio do Espírito Santo que habita em nós, para nos fazer mais e mais semelhantes a Jesus. É isso que Paulo fala. Mas é um construir, é um dia a dia. Se eu me alimentar hoje, eu vou ser forte hoje. Se eu fazer como aquelas meninas que não querem comer, como é que chama aquela doença que dá lá? Anorexia, é isso? Assim é a nossa vida espiritual. Se eu deixar de não estar em comunhão com as coisas de Deus, eu vou morrendo espiritualmente. E Paulo fala que quando nós nos tornamos este cristão, o agir de Deus através do Espírito Santo começa a operar, ele começa a mudar. Né, Paulo? Paulo é oficial da Polícia Militar, eu conheci ele em 2017. Em 2017 entramos na casa dele com a casa de paz. Batizei ele agora, olha o tempo, né? Então construir. E um certo dia uma oração dele falou, pastor, eu não consigo dormir, porque foi 20 e poucos anos trabalhando à noite, eu não durmo à noite. Na quarta semana de casa de paz, ele falou, pastor, eu dormi essa noite que nem vi a hora passando. Como é gostoso dormir. Eu não sei o que você busca de Deus, mas Deus quer realizar as pequenas coisas também. Para ele era dormir naquela época, né, Paulo? Está dormindo ainda? Permanece dormindo? Consegue dormir a noite toda? Voltou a dormir? Não tem mais... Não tem mais nada. Deus te devolveu o sono. Deus faz obras. Porque se eu não durmo, eu fico estressado. Se eu não durmo, eu brigo. Não tem paz. E com o pedido que ele fez, Deus realizou todas as outras coisas do coração deste homem. Hoje está indo para a parte empresarial, você, né? Quem quiser ar-condicionado, fala com ele. Uma nova vida. Mateus 22, 37 ao 39. É isto. Quando eu começo a amar a Deus, eu começo a amar aos outros. É a nossa igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem como eu viver, ser completo, se eu não estiver completo na minha casa, se estar bem dentro de casa. Se eu não conhecer o Senhor Jesus e deixar Ele fazer parte da cruz. Se eu não deixar que o Espírito Santo mude a minha vida. Quando Ele começa a mudar a minha vida, eu começo a amar mais a Deus, eu começo a amar mais o meu próximo. Eu cumpro os 2 maiores mandamentos. Amo a Deus sobre todas as coisas e começo a amar o meu próximo como a mim mesmo.
E Deus ele começa a fazer isso. João 10:10 fala que em Jesus ele veio ao mundo para que nós tenhamos vida plena, vida completa. Ele não veio para nos dar uma vida aí de qualquer forma. Ele quer que aonde eu esteja seja completo. Eu estou trabalhando, eu estou completo, eu estou alegre. Está dando tudo errado, mas eu estou completo, eu estou alegre. Porque é Deus que me edifica, não são homens, não são as coisas que eu conquisto, não são as coisas deste mundo. As coisas deste mundo, elas são passageiras. E elas só te satisfazem um pouco da nossa alma, ela não nos completa. Romanos 8:29 fala que Deus está trabalhando em nós para nos fazer igual a Cristo. Ser igual a Jesus. Diga, Pai, trabalha. Fala assim, Deus, trabalha em mim para eu ser igual a Jesus. Nós estamos caminhando para isso a cada dia. Gálatas 5:22-23 fala que Deus nos deu o seu Espírito e derrama sobre nós os frutos do Espírito. Ele dá a cada um como Ele quer, da forma que Ele quer, para nos capacitar a viver a nossa vida na terra. O Pai já fez tudo, querido, só basta eu tomar posse e viver. Paulo fala, segundo as cartas aos Coríntios 5:17, que eu sou uma nova criatura, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas para trás ficam. Eu estou vivendo o meu espiritual. Muitos estão aí vivos, mas mortos espiritualmente. Nós somos trinos. Até a Cíntia pediu para a Karine explicar na casa de paz, né, Mari? O que era ser espiritual, o que é a vida espiritual. 1 João 2,6 fala que nós devemos andar como Jesus andou. Este é o passo que eu tenho que dar. Oração, saber que eu estou seguro e saber que eu tenho uma nova vida. E para que isso aconteça, eu preciso da Bíblia. Fala, eu preciso da Bíblia. A Bíblia, ela é a revelação de Deus para a humanidade, querido. Ela nos ensina sobre quem Deus é e sobre quem somos. Ela nos revela quem Deus é e mostra quem nós somos. Miseráveis, egoístas, amamos mais ao mundo do que aquilo que deveríamos amar. A palavra de Deus é de imensa importância para mim e para você, pois ela nos ensina, ela nos repreende e ela nos corrige. Se a palavra de Deus não fizer isso, tem algo errado. Não é a palavra de Deus, são palavras de homens. Por que a palavra faz isso? Por que ela quer me ensinar, pastor? Por que a Bíblia ela quer me repreender? Por que ela quer me corrigir? Porque o meu corpo, ele deseja todas as coisas deste mundo, querido. Ela não quer as coisas de Deus. Então ela vem, filho, olha. Compartilhava lá com o Alan, né? Eu compartilho com meus sobrinhos também, que até um dia eu falei para o pastor, nós temos um churrasco aqui, falei, pastor, vai chegar uma galera aí que bebe bastante, né? Tudo me é lícito, por exemplo, uma bebida, mas nem tudo me convém, mas eu tenho que saber. Não preciso misturar bebida forte, não é isso que determina. Mas Jesus fala assim, a palavra de Deus, Paulo fala, enchei de Espírito Santo, você vai ver que é melhor do que a bebida. Em Atos, Alex, as pessoas são cheias do Espírito Santo, as pessoas olham e falam, o que aconteceu? Eles estão bêbados? Porque eles não tinham controle daquilo que Deus estava fazendo das línguas. Deuteronômio capítulo 6, de versículo 6 ao 9. Os mandamentos de Deus devem permear as nossas vidas. Um discípulo chega para Jesus e fala, Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus guarda os mandamentos. Jesus olha para ele e fala, olha, segue os mandamentos.
Jesus olha para aquele homem, Jesus fala assim, ele fala, Jesus, eu honro os meus pais. Eu não cobiço as coisas do meu próximo. Ele começa a falar com Jesus, Jesus fala assim, então agora, já que você está fazendo tudo isso, larga tudo e me segue. Diga assim, existe degraus que eu devo alcançar. E Deus respeita o meu momento. Salmos 1, verso 2 e 3 fala de uma árvore que floresce, e ela é a representação da minha vida e da sua vida. Quando nós temos a Bíblia, lemos a Bíblia, eu não só aprendo a guardar os mandamentos de Deus, eu não só aprendo os princípios, eu não só aprendo aquilo que determina quem Deus é, como Ele é, por que Ele fez, como é que Ele move céus e terra, como é que Ele move todo o universo. Eu não só aprendo isso, mas eu começo a florescer. Moisés, ele sobe no monte, fica lá 40 dias, e quando ele desce daquele monte, a presença de Deus florescia naquele homem de uma certa forma que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Este é o desejo de Deus para mim e para você, que a glória dele seja vista em nossa face, seja vida em nossas ações, em nossas atitudes. Estou correndo aqui por causa do tempo, já vou resumir. Não vou ler todos os textos, mas para quem está anotando, 2 Timóteo 2,15, 2 Timóteo 3, 16 e 17, Hebreus 4,12, é tudo sobre a Bíblia, tá? Como ela prepara a minha vida, como ela me ajuda a ter uma atitude correta, como ela me ajuda a não julgar as pessoas, como ela me ajuda a controlar os meus pensamentos e as minhas atitudes, Hebreus 4,12, Tiago 22, como eu devo ouvir a palavra de Deus todos os dias, e como eu preciso obedecê-la, porque se eu não obedecê-la, não adianta. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, eu quero encerrar, a parte da Bíblia com este texto que diz assim, a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Queridos, e quanto mais você ler isto, quanto mais você começa a ter contato com a Bíblia e com a palavra de Deus, e você lê aquele texto 10 vezes, de 10 formas diferentes, o Espírito Santo fala conosco, porque é um alimento. Assim como a nossa carne precisa de alimento, o nosso espírito precisa de alimento, e ela é a palavra de Deus. Então, oração, eu estou salvo e seguro, eu tenho uma nova vida, eu tenho a Bíblia para poder me dar base, me dar a revelação de Deus, de quem Ele é, de quem eu sou. E qual que é o outro passo sobre o batismo? Comunhão. A igreja é uma comunidade de pecadores salvos, que está no processo sendo trabalhado pela graça de Deus, cada um no seu tempo. Então eu não posso exigir que a Karina esteja no mesmo degrau que eu, ou ela exija que eu esteja no mesmo degrau que ela. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos comunhão juntos. E para ter comunhão, nós vamos voltar à essência de quando Deus nos chamou para começar esse projeto em 2017. Então, conversava com a liderança, o mérito me lembrou disso, me trouxe isso, e é de Deus, eu já tinha nos cobrado. Então, no culto de ceia, nós vamos tomar café neste lugar, amém? Vamos preparar este ambiente, teremos louvor, teremos palavra, mas teremos café. Nós vamos ter comunhão juntos, não somente com o Senhor. Na ceia, teremos a ceia, mas teremos comunhão com os irmãos, como Atos dos Apóstolos faziam, como nós fizemos no seu aniversário desta semana. Comemos 2 caldos lá nela, estava uma delícia. Chegou na quarta-feira da casa de paz e outras comidas, salgado, bolo. Por isso que o pastor engorda, vocês lembram? Eu era magrinho, lembra? Ô Rosberto, eu era igual a Rossi lá. Aí o pessoal chamando a gente nas casas, aí só vamos comer, olha o tamanho que eu já estou, 90 e quase 2,0 já chegando. Aí o pessoal da célula fala assim, lá na célula do Jundiaí, chama o pastor que ele vem aqui agora, se vocês postarem essa foto, olha, estou ficando com a fama de comilão, né?
Queridos, o sexto ponto, comunhão. Eu tenho comunhão uns com os outros, é o sexto e penúltimo ponto. Nós somos chamados para caminhar juntos. Vem cá, Diegão. Você está fortão? Vem cá, Diego. Queridos, se vocês não sabem, o Diego que me fez o primeiro convite para poder ouvir a palavra de Deus. Ele tinha 4 anos, 3 anos. E eu fui numa casa ouvir. E ali Deus, a palavra de Deus mudou. Por causa de comida. Por causa de comida. Eu não posso falar, eu sei, mudar por causa das bebidas. O pai dele tinha se convertido, tinha um bar. Aí eu ia lá, levava sempre 1 litro embora para beber depois. Misericórdia. Mas isso Deus mudou. É para andar junto, porque se eu cair, me levanta. Obrigado. Vai casar. A comunhão, este é o sexto e penúltimo ponto. Comunhão. É para andar juntos, nos alegrarmos e chorar juntos. Sabe, temos problemas. Passamos por dificuldades. E algumas pessoais incompreensíveis. Eu não sei qual luta a qual você passou, mas se você está aqui, pessoas te ajudaram a permanecer. E nós só permanecemos com o nosso chamado diante de tudo que aconteceu conosco já, porque pessoas nos ajudaram. E a comunhão é isto. Eu lembro um telefonema que eu recebi. E a gente recebe telefonemas que nos faz, sabe, ter comunhão, você falar como que eu sou amado. Quando nós tivemos a perca do bebê, a pastora Marlene foi a primeira a me ligar. Ela começou a ministrar na minha vida. Ela falou, pastor, Deus vai usar isso para curar muitos da nossa igreja. O senhor não sabe como é que está a igreja hoje. E naquele domingo mesmo eu estava pregando o seguinte, de tudo isso acontecer. E hoje eu olho, queridos, passando 12 anos disso, pastores formados, 4 casais que não queriam ter filhos mais, porque tinham perdidos, com os filhos hoje, a família estabelecida. Mas eu quero falar da comunhão, da importância de ter pessoas juntos. E as palavras que ela me trouxe naquele dia, como confortou meu coração. O Salmo 122, verso 1, fala desta comunhão, que é a alegria vir à casa de Deus. A alegria estar em comunhão, ouvir o louvor, ministrar a Deus, ser ministrado por Deus enquanto cantamos. Porque isso é comunhão com Deus e com os irmãos. Eclesiastes 4, 9 e 10 fala que 2 é melhor do que 1. Eu não consigo fazer este ambiente sozinho. Por isso a importância da comunhão. João 13, 34 e 35 fala que eu devo amar uns aos outros como Cristo amou a igreja, para que o mundo possa ver Cristo, né? Eu tenho que amar. As pessoas só vão ver Cristo em nós se eu amo, meu irmão. Se eu estendo a mão, se eu ajudo, se eu oro, se eu estou junto. Na quinta-feira, eu fazendo a reunião com a liderança e ao mesmo tempo orando, queridos, porque eu sinto a realidade em São Paulo. E monitorando o caminhãozinho do Anderson. Recebeu um chamado 7 e pouco da noite, e foi para Cracolândia atender o chamado. E caiu no sequestro. Brasilândia, desculpa. E caiu. E chegou a informação disso para nós. E eles fazem isso. Será que essa ligação para mim é uma ligação falsa enquanto façam tudo o que tem que fazer? Por isso ocorre, né? E nós sabemos, né, Paulo, como é que funciona esse processo. E começamos a monitorar o caminhão. Comecei a ver os horários e tal. Falei, já era para ter chego. Jesus, onde esse homem está que não chegou ainda, não passou pela câmera inteligente e tal. E nós todo mundo orando por ele. Na quinta-feira eu reunião com a liderança. Chegou 11 e pouco da noite, né? Aí quando ele passou pela 10h56 da noite, ele passou pela
pela câmera inteligente de Itaquá. Falei, Bia, tá chegando, vamos continuar orando. E dentro de mim a preocupação, porque Itaquá é o lugar que o pessoal leva quase a maioria dos sequestradores. Falei, Deus do céu, como é que o Anderson está? E é isso, a comunhão um ajuda o outro. A Bia já saiu da reunião, alguns já colocando no grupo, o pastor pede para tirar ele do grupo para que as pessoas não vejam, monitorando a parte de redes sociais, um já ligando para o outro. Isso é comunhão, um cuida do outro, querido. Eu passei do horário, desculpa. 1 Coríntios 1:9, temos comunhão com Deus. 1 Coríntios 12, do 12 ao 26, eu faço parte da membresia do corpo de Cristo, eu estou junto um com o outro. E se ele sofre, eu também sofro. A dor dele é a minha dor, a alegria dele é a minha alegria. Amém? Último ponto, queridos: testemunho e serviço. Quando eu decido andar com Cristo, com Jesus, as pessoas vão olhar para mim e falar: o que aconteceu com você? Por que você não faz mais isso? É automático, tá? Uma testemunha é alguém que diz aos outros o que viu e ouviu. Jesus disse que os seus 12 discípulos seriam suas testemunhas. O mesmo é verdade para os discípulos de Cristo hoje. Diga assim: eu tenho uma missão de ser testemunha nessa terra. Diante das minhas lutas, diante das minhas perdas, Ele deve reinar sempre. Diante dos meus sonhos, diante do meu trabalho, diante das minhas faculdades, diante de tudo que eu quero, Ele deve ser o primeiro em tudo. Então eu tenho um testemunho. E Ele nos usa para compartilhar da sua bondade. Ele nos usa para poder trazer uma palavra de sabedoria. Falava com a Karina essa semana o que Deus falou ali, que não estava na casa de paz. Falei, Deus, como é gostoso ser guiado pelo Espírito Santo. E como tem sido gostoso estar com vocês ali. Como foi lá? Eu gosto, eu amo casa de paz. E Deus nos usa para poder compartilhar disso, para estender as suas misericórdias, para curar os feridos, os perdidos. Mateus 4,19, Jesus nos chama para ser pescadores de homens. Mateus 5,16, as nossas boas obras mostrarão a Deus e aos outros. As pessoas estão olhando as nossas obras, as nossas ações. Atos 1,8, o Espírito de Deus nos fortalece para que sejamos testemunhas. Diga assim: obrigado, Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda. Para que isso? Para que eu possa servir a Deus e a servir ao meu próximo. É algo que flui do nosso amor a Deus e a gratidão. Isso aqui é gratidão, queridos. Estamos aqui servindo para vocês porque alguém nos alcançou um dia. Então nós servimos vocês, estamos aqui para servir vocês. Os pastores, os líderes, o louvor, aqueles que limpam este lugar e arrumam. O Ney ligava e falou: pastor, quebrou-se, temos 20 e poucas cadeiras quebradas que não dá para colocar. Eu falei: se vier todo mundo não cabe. Foi que nem hoje, só sentou depois que as crianças foram, as 20 e poucas crianças saíram. Vocês estão orando pelo lugar que o Senhor tem para nós? Amém. Eu quero orar com vocês que decidiram. Eu quero chamar à frente. Vem cá, pega aqui a Fran, a Giovana, o Pedro, o Paulo. Traz o João, que apresentamos ele. Vem, Pri, aqui. Nós vamos entregar a vocês os certificados neste momento. Tinha muito mais textos para ler, mas não dá tempo. Nós vamos montar uma sala de discipulado. Tem o pré-batismo, né, pastor? Que você já montou, tem os livros. Para quem foi batizado e não fez este curso, conversa com o pastor Wayne no final, vocês, tá? Conversa com o pastor Wayne, tem um material. Eu gostaria que a igreja estendesse a mão sobre eles aqui neste lugar. Eles decidiram por Cristo, foram batizados na semana retrasada. Foi um dia muito gostoso, não foi o que Deus nos deu? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar com vocês que estão aqui. Tudo isso que eu falei
É o que Deus espera de vocês. E vocês não estarão sós, vocês estarão conosco. Estarão ensinando João Pedro no caminho que deve andar juntos. Deve essa lei das crianças. Pedro, você não vai estar lá sozinho com as suas lutas de adolescente e juventude. Você vai estar conosco, pode voltar, e Deus vai estar com você. Amém? A Giovana também. Deus está com vocês. Essa decisão de vocês está marcada no reino espiritual. Senhor, somos gratos a Deus por estas vidas que não só ouviram a Tua palavra, que não só creram na Tua palavra, mas receberam o Senhor como único e Salvador, ó Deus, e decidiram se batizar. Apresentamos o João Pedro, batizamos o Márcio. Deus, nós somos gratos por aquilo que o Senhor iniciou e está começando na vida destes homens e destas mulheres, e da vida do João Pedro, essa criança. Que o Senhor os guie, ó Deus, todos os dias, que o Teu Santo Espírito os fortaleça a cada dia. Somos gratos por estas vidas, ó Deus, as quais foram registrados no livro da vida. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Em Tuas mãos nós entregamos e selamos, ó Deus, esta decisão deles. Que eles cresçam a cada dia, sejam transformados a cada dia. E aqui a igreja está, a comunidade, a igreja Prêmios está para ajudá-los a fortalecer e a crescer-los. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns pela decisão de vocês. Uma salva de palmas para eles, igreja. Glória a Deus. Amém, queridos? Vocês podem se assentarem. Você pode separar o seu dízimo, a sua oferta, por favor. Você que trouxe. Em julho agora, ontem foi uma bênção, né? Cadê a Paula? Foi lá em São Paulo. Se sobrou coisa, faz aqui o segundo bazar, né? Se sobrou, não sei se sobrou tudo. Vocês venderam tudo ontem. Tivemos o bazar do Kairos. A Cíntia doou, muitas pessoas doaram. A Vânia não me levou o bolo lá hoje no meu serviço, hein, Vânia? Foi aquele monte de bolo para vender. Aí foi lá em São Paulo o bazar do Kairos. Foi uma bênção. Se sobrou, da escola Kairos, da escola Kairos. O bazar da escola Kairos foi uma bênção ontem. Que Deus continue abençoando este ministério, eu, Paula, através da vida de vocês, todos aqueles que estão. Que Deus use a sua vida hoje lá na igreja Êxodo, né? Que Deus possa conduzir vocês debaixo da sua graça. Senhor, somos gratos pela Tua presença neste lugar. Somos gratos a Deus por aquilo que o Senhor tem nos ministrado neste lugar. Pelas curas as quais o Senhor tem operado neste lugar, em nossas vidas, em nossas famílias e na igreja Prêmios. O Senhor está nos preparando para viver uma vida plena, cheia da Tua graça, cheia da Tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o alfa, o Senhor é o princípio, o Senhor é o meio, o Senhor é o fim de todas as coisas. E diante da Tua presença nos encontramos, ó Deus, e como parte deste culto nós queremos trazer a este altar, ó Deus, os dízimos e as ofertas. Eu quero declarar a prosperidade sobre o Teu povo, a multiplicação de 1000 por 1, ó Deus, que seja de coração, seja feito, ó Deus, debaixo da Tua vontade, daquilo que o Senhor tem feito para conosco. Nós consagramos ao Senhor no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo. Gostoso estar na presença de Deus, né? E acabaram 11h15, são 11h30, passei 15 minutos. Queridos, para os casais, para aqueles que estão namorando, os noivos também, viu, Diego? Vai viajar, né? Para onde quer? Tá, ok. Tome nesse dia, vai para lá. Tá bom, Deus abençoe. Mas aqueles que não forem viajar e não vão, dia 10, todos os casais conosco, tá bom?
Nós vamos passar ali uma tarde, a partir das 18 horas já está livre para nós a Pai Me Brief, fechamos lá o salão, carnes, né, e o self-service lá, a bebida à parte, paga-se na hora, aceita cartão de crédito, débito, dinheiro, Pix.